Tudo bem? Hoje nós vamos desenhar uma máquina fotográfica à mão livre. Bom, na primeira parte aqui eu vou mostrar o desenho da máquina, tá? Mas basicamente o desenho ele contém algumas partes separadas, né? Você tem primeiro uma caixa simples, né? Que seria essa caixa aqui inteira, e você tem alguns componentes colocados na caixa. Aqui você tem, por exemplo, um botão, e aqui você tem a parte da lente. Você tem esse componente aqui e esse componente aqui, que é um botão da máquina, certo? Bom, esse componente de cima, você vê que ele é inclinado aqui. Você vê essa característica. E outra coisa que a gente nota aqui é o seguinte: se a gente traçar uma linha horizontal aqui, você vai ver que aqui temos uma angulação e aqui nós temos outra angulação. Essa angulação número 2, ela é maior que a angulação número 1. Ok? Bom, eu vou só apagar isso aqui. Então esses eram os primeiros detalhes do que a gente pode falar. Só mudar a cor para azul. Bom, outra coisa que a gente nota aqui é o seguinte: a gente tem aqui a parte da lente, que é essa parte maior, ela é um cilindro, e essa parte menor, ela também é um cilindro. Os dois cilindros, um cilindro ele está com um eixo na horizontal, vocês estão vendo que tem um eixo aqui, e esse cilindro está com um eixo na vertical. Então, nós temos que aprender a fazer elipses e conectar com essa caixa que nós vamos fazer primeiro. Para fazer essa elipse na parte, essa elipse com eixo na horizontal, nós temos nós podemos começar da seguinte forma. Então, aqui, por exemplo, depois que eu desenhei essa parte da caixa aqui primeiro, desenhei ela primeiro, o que eu posso fazer? Eu posso dividir a caixa em 4 partes. Então eu vou dividir aqui com essa linha no meio da caixa e vou dividir essa linha no meio da caixa. Feito isso, nesse ponto central de conexão, eu vou fazer uma linha que seria o centro da minha lente, né? Então agora eu sei onde está esse centro aqui. Eu sei onde está esse centro. E o que eu vou fazer? Eu tenho duas opções, tá? Ou eu pego desse ponto, desço uma diagonal até lá embaixo. Primeira opção. Ou a segunda opção. Faço aqui um detalhezinho de desenho, tá? Que seria essa linha aqui, ó. As máquinas antigas, elas vinham, a parte de cima vinham pintadas de preto. Então isso aqui é uma divisória, que da parte de cima seria tudo preto, tá? Um outro material também. Então você vai pegar mais ou menos aí, ó, 1/4 da altura, que é isso aqui. Você vai desenhar essa linha aqui paralela, certo? E fazer essa limitação. Fazendo isso, você pode construir uma diagonal daqui até aqui embaixo. Então essa seria a segunda opção, fazer uma diagonal daqui até embaixo, certo? Ou você faz essa diagonal dessa ponta até lá embaixo. Se você fizer a diagonal de cima até lá embaixo, você vai ver que vai ficar mais inclinado aqui a elipse, como está esse caso aqui mostrado, né? Se você fizer aqui na parte de baixo, ela vai ficar um pouquinho menos inclinada.
certo? Então, nas duas opções você vai precisar de uma diagonal. Porque a elipse, ela tem um eixo maior e tem um eixo menor. E quando você faz a elipse, ela fica dessa forma. Então, tem um eixo maior e um eixo menor. Então, você desenhando aqui, você vai tentar desenhar em cima desse eixo aqui, ó. A elipse, dessa forma. Certo? Tudo à mão livre, né? Você pode fazer uma limitação, mais ou menos, até onde você quer, na vertical, para onde vai ficar a sua elipse. Então, eu deixei aqui uma limitação até aqui, mais ou menos, ó. Eu não passava, na hora de desenhar, desse eixo, nem do próximo. Aí, fazendo esse eixo aqui, você desloca para frente uma certa medida e faz uma outra elipse aqui. Você pode, por exemplo, o limite da elipse ela está aqui, por exemplo. Você pode começar outra elipse a partir daqui mesmo. Ó. Você tenta manter as duas medidas do eixo menor com o mesmo valor, né? E aí você fecha aqui o desenho. E aí você tem o cilindro. Vou apagar aqui o que eu fiz, só para a gente mostrar. E mudar aqui o ponteiro. Bom, agora para fazer essa elipse menor, essa daqui, você vai primeiro desenhar uma partezinha desse objeto e vai deixar o quadrado aqui em evidência. Vai traçar uma diagonal aqui e em cima dessa diagonal você vai tentar traçar uma elipse aqui, ó. E aí você vai pegar metade da elipse e fazer uma outra elipse em cima, dessa forma. Aí você vai unir as duas e vai fazer o botão. Então é assim que você vai trabalhar com as duas elipses. A questão das elipses são basicamente isso. Só que aqui, ó, esse desenho deu certo, né? Você desenhou aqui tudo bonitinho, ficou bem distribuído a parte de cima aqui, ó, no botão. Só que o que acontece? Erros como esse aqui são comuns, ó. Então você fez a diagonal aqui, só que a elipse ela está muito fechada, tá vendo? Ó? Ela deveria ser um pouco mais aberta aqui, porque essa perspectiva permite que o botão fique mais aberto, certo? Se eu fizesse uma inclinação menor aqui e tal, a elipse deveria ser menorzinha e aí o botão deveria ser mais fechado, mas nessa inclinação o botão está muito fechado para a inclinação. Então aqui tá ótimo, tá? Porque você vê que o botão ele está aparecendo bastante a parte superior, né? Em relação à inclinação que eu escolhi lá embaixo, né? Então você tem que ver exatamente isso aqui. Então esse botão tem que aparecer bastante a parte de cima por causa da inclinação que eu escolhi na hora de fazer a perspectiva. Aqui a inclinação está bem, o botão, a parte de cima está aparecendo muito pouco em relação a todas as outras partes que eu desenhei, que estão aparecendo muito no desenho. Então essa perspectiva está errada. Então aqui é um exemplo que você estaria errando no botão. Todas as outras partes estão boas aqui, ó. Fez certinho aqui, por exemplo, a parte do objeto, retangular, tá, os botões, etc. Só o que pecou nesse desenho foi exatamente a parte superior aqui da perspectiva desse botão, ficou ruim. Tá? Aqui a parte a parte desse cilindro, né, horizontal, só vou mudar aqui o ponteiro, desse cilindro horizontal, onde está pecando aqui, né? O eixo ele realmente tá bom aqui, está centralizado. Essa parte aqui ela saiu um pouco para cima, né, a linha, então não está totalmente
horizontal aqui, acompanhando os eixos da perspectiva, né? E aqui faltou um pouco de inclinação, tá? Isso aqui faltou inclinação para baixo. Então isso aqui fica ruim. Sem falar que tudo isso aqui está muito grande. Você poderia ter feito uma lente mais um pouco menor, né? Tá bom? Então os dois erros básicos aqui seriam esses que pode acontecer para vocês quando forem desenhar. Bom, agora a gente vai para o vídeo propriamente dito, mostrando como desenhar a máquina fotográfica para vocês acompanharem e depois tentarem fazer o desenho com caneta Bic preta, certo? Então vamos para o vídeo, até mais.